Olá! Hoje nós vamos falar sobre um assunto bastante interessante, bastante intrigante, que são as mutações sinônimas. Então, muitas vezes, quando é feito um sequenciamento genético para alguma suspeita de doença, seja ela oftalmológica ou seja uma doença afetando outros órgãos, em que eu então solicitei um sequenciamento mais amplo, muitas vezes um painel genético, sequenciando vários genes, ou mesmo um sequenciamento total do exoma, sequenciando praticamente a totalidade dos exons dos nossos genes. E muitas vezes o que acontece no laudo, no resultado do laboratório, é que são mostradas variantes. E muitas vezes essas variantes são colocadas assim, variante sinônima, né? Benigna. Né? Então, o que nós temos, na maior parte das vezes, são laudos laboratoriais que assumem que as mutações ou variantes, na realidade, sinônimas, são inocentes, são benignas. Mas isto é verdade? Né? Às vezes sim, porém, às vezes não. Às vezes, uma variante sinônima, ela não é apenas uma variante genética, uma vez que o termo variante, ele inocenta a troca de base nitrogenada. Então, em vez de simplesmente chamar de variante, né, muitas vezes essa variante ela é mutagênica, ela causa uma mutação. Quando não causa, nós chamamos de polimorfismo. Mas, então, o que é importante nós sabermos é que variantes sinônimas podem ser mutantes. E aí alguém pergunta, bom, mas a variante sinônima, eu não tenho ali, às vezes, um aminoácido na minha proteína que é a glicina, e aí, com uma variante sinônima, eu troquei, vamos supor, a trinca de nucleotídeos era GGG, eu troquei a último G, que é a guanina, por uma adenina, virou GGA. Aí esta trinca de nucleotídeos vai continua ordenando a entrada de uma glicina na sequência proteica, ou seja, a proteína não mudou a sua sequência. Logo, a proteína manterá a mesma função. Por isso, é uma troca sinônima, em que eu tive uma trinca, que é o GGG, que é tido como sinônimo de GGA, porque os dois significam que entrará um aminoácido glicina naquela posição, certo? Então isso é chamado de variante sinônima, de um polimorfismo. Entretanto, isso não é verdade sempre. Às vezes, em situações que nós estamos agora olhando com mais cuidado, né, muitas vezes estas variantes, elas, apesar de serem sinônimas, na sequência, na sequência codificadora, elas podem sim causar doença, elas podem sim alterar a proteína. Ué, mas como vai alterar a proteína se o aminoácido que entrará ali é o aminoácido correto? Porque muitas vezes, se esta alteração, se esta variante em que eu troco, por exemplo, como eu dei de exemplo, GGG virou GGA, às vezes, apesar desta variação estar num exon codificador da proteína, muitas vezes ele se localiza próximo de um intron, próximo de uma sequência espaçadora, sequência esta que será retirada no processo de amadurecimento do RNA, certo? Então, muitas vezes, uma troca de um nucleotídeo numa região vicinal a um intron atrapalhará o complexo de splicing. E aí existem várias maneiras pelas quais o splicing acontece, várias proteínas que podem estar envolvidas, várias formas diferentes de se recortar um intron. Então, às vezes, quando eu troco ali um nucleotídeo,
né? Codificador, mesmo que isto resulte em um códon que ordena a entrada do mesmo aminoácido numa etapa prévia à tradução, ou seja, na etapa ali de amadurecimento do RNA, eu posso atrapalhar completamente o processo de splicing e, às vezes, então, impedir que o RNA mensageiro se forme com a sequência exata. Muitas vezes o intron ficará grudado no exon, às vezes eu elimino um exon inteiro, às vezes eu incorporo na sequência um intron inteiro, né? Então eu altero sobremaneira o meu RNA. Às vezes o meu RNA fica tão alterado que ele nem consegue sair da carioteca, ele fica preso no núcleo, né? Onde ele não tem função de tradução e a proteína nem existe. Então, mutações sinônimas existem e podem ser gravíssimas. Existem softwares que podem ser incluídos no pipeline de análise laboratorial, porém, a minoria dos laboratórios tem este cuidado, né? Então, é muito importante nós sabermos que em laudos genéticos antigos, todas aquelas variantes benignas, entre aspas, pode ser que não sejam benignas. Sequenciamento total do exoma começou a ser feito em grande escala a partir de 2011, por aí. Ou seja, durante uns 8 anos, pelo menos, houve um negligenciamento muito grande, né, por pouco conhecimento mesmo e falta de ferramentas para análise das variantes sinônimas. Então é muito importante que estes casos sejam revistos, né, à luz das análises de variantes sinônimas, né? Estima-se que pelo menos 10% das variantes das mutações pode ser que sejam sinônimas. Nós não sabemos, isso é muito subestudado, subanalisado. Então, quando nós estudamos em biologia molecular que o código genético ele é degenerado, isso é mentira, né? Por quê? Porque é exatamente isso. Quando a gente diz que o código genético ele é degenerado, significa dizer que existem vários códons para o mesmo aminoácido, né? Vários sinônimos, ou seja, significam a mesma coisa. A isto deu-se o nome de código genético degenerado, né? Só que nós vimos que não é. Tem um significado. O GGG está ali por um motivo, o terceiro G está ali por um motivo. Não pelo motivo do aminoácido, porque o aminoácido será o mesmo, mas pelo motivo do splicing adequado. Às vezes eu até não altero o splicing, mas eu altero a frequência de quebra. Então, às vezes eu diminuo a quantidade da minha tradução proteica, né? A dose de produção proteica. Então, existem várias nuances no código genético que estão começando a ser mais bem desvendados agora, certo? Então, como analisar isto, né? A maneira correta de se analisar uma variante sinônima ainda é um tanto quanto artesanal. Então vamos supor que eu tenha uma doença na retina e que o paciente, em seu sequenciamento, apresentou uma variante sinônima e que eu tenha suspeita sobre esta variante sinônima, né? O que nós podemos fazer para entender se esta nova variante sinônima, ainda não revelada como mutagênica pela ciência, é ou não causadora de doença? Então, o que pode ser feito é a construção por bioengenharia, por engenharia genética, de um mini gene, né? Então, eu construo aquela região alterada, eu faço a construção daquele pedaço de DNA e faço uma transfecção em uma cultura celular, certo? Ao mesmo tempo, eu faço também uma transfecção em cultura celular da
sequência correta, da sequência habitual, sem a troca. Vamos pegar aquele exemplo do G pelo A. Então eu faço a transfecção do GGA e faço a transfecção de um pedaço da sequência contendo o códon correto, habitual, GGG. Bom, aí eu deixo essas células na estufa, em cultura, se multiplicando, com cada uma com a sua sequência de DNA. Quero ver como é que essas células se replicam. Quero ver se essas células estão produzindo a proteína de forma adequada. E então nós podemos fazer um PCR reverso, de maneira a quantificar em tempo real a dosagem de RNA mensageiro que cada cultura celular está fazendo. Se porventura aquela variante sinônima estiver atrapalhando o processo de splicing, de emenda, de recorte dos introns, eu terei uma quantidade de RNAs diferentes ou uma qualidade destes RNAs recombinantes diferentes. E isto poderá, então, nós fazemos o que? A extração do RNA dessa cultura celular e eu corro numa placa em gel este RNA, num gel de agarose, através de um processo comum chamado eletroforese, e eu vejo o peso do RNA. Pelo peso dele, ele vai andar mais ou menos, e eu vejo bandas ou mais para cima ou mais para baixo, comparando com o slot do meu gel, em que eu pipetei a minha sequência correta, ali com RNA no tamanho certo. Eu vejo se está mais para cima, se está mais para baixo, se formaram várias bandas, se formou uma banda só. Então eu vou entender qual é o peso do meu RNA formado a partir de um splicing alterado. E aí eu comprovo assim que aquela variante sinônima é classificada como uma mutação sinônima e não apenas como um polimorfismo sinônimo, certo? Agora, uma situação em que eu tenha uma variante na pele, certo? Uma doença de pele. Então, na pele é mais fácil. Eu não preciso ter a etapa da engenharia genética em que eu preciso construir ali uma sequência e transfectar uma cultura celular. Eu posso simplesmente pegar uma pequena biópsiazinha da pele, porque não vai alterar a saúde do paciente, fazendo uma pequena biópsia da pele, e a partir daquele tecido eu já posso extrair o RNA diretamente do tecido, usando um kit de extração para tecido, certo? Faço o mesmo processo, corro um gel e comparo com alguns controles, Então pego biópsia de pele de pacientes sem a doença e que vão ali ser os controles, terão ali o RNA, a quantidade de RNA normal, certo? E corro e faço a mesma comparação no gel de agarose ali na eletroforese. Então, basicamente, a análise de uma variante sinônima nova é feita ou de uma maneira ou de outra maneira, na dependência de eu poder ou não realizar uma biópsia. Se eu não puder, eu faço uma cultura celular. Se eu puder, eu uso o próprio tecido do paciente. Então, este é algo novo no diagnóstico genético. A minoria dos laboratórios comerciais tem este tipo de análise. Isto é algo feito ainda de forma artesanal, mas muito em breve nós precisamos que os laboratórios comerciais, de maneira geral, prestem atenção nas variantes sinônimas, porque isto aumentará a acurácia dos exames genéticos. Então, esse é o assunto. Obrigado.